Quando duas retas são concorrentes, elas possuem um ponto em comum, tá? Se eu pegar duas retas que estão no plano, tá? E que se interceptam, ou seja, são retas concorrentes, elas têm esse ponto de intersecção. Esse ponto de intersecção nada mais é do que um ponto que está nas duas ao mesmo tempo. Então, se nós tivermos a equação de duas retas em qualquer formato, seja na forma paramétrica, reduzida, simétrica, vetorial, qualquer uma delas, e nós quisermos obter a intersecção dessas duas retas, que são concorrentes, a gente vai procurar um ponto que pertence às duas ao mesmo tempo, ou seja, a gente vai procurar um ponto que satisfaz tanto a equação da reta R quanto a equação da reta S. Vamos ver um exemplo. Nós queremos determinar o ponto de intersecção dessas duas retas. Bem, primeira coisa, para elas terem intersecção, a gente já tem que saber que elas são concorrentes, tá? Então, quando um exercício perguntar assim, encontre o ponto de intersecção das retas dadas, ele está afirmando que tem. Mas às vezes pode acontecer assim, se existir. Tá? E esse se existir significa que não vai ter nenhum ponto que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Tá? Então, nós temos aqui a reta R, nós temos a reta S, e a gente quer descobrir quais são as coordenadas x, y, z que satisfazem as duas equações ao mesmo tempo. Tá? Isso vai depender da própria equação. Tá? Então, notem aqui, na reta S, a gente tem que o y é igual a menos 3x mais 2. Na reta R, a gente já está dando uma expressão para o x e para o y em função do t. Então, vamos substituir aqui nessa equação quem é o x e quem é o y. Então, a gente vai ficar com 1 mais 2t igual a menos 3 menos t mais 2. Ou seja, 1 mais 2t é igual a 3t mais 2. Agora, a gente tem uma equação do primeiro grau em que o parâmetro é o t. Então, nós vamos descobrir quem é esse t. Então, a gente vai ter 3t menos 2t igual a 2 menos 1. Ou seja, aqui eu inverti, tá? 3t menos 2 igual a 1 menos 2, tá? Esse foi para cá. 1 menos 2. E esse 2t veio para cá. Então, a gente vai ter aqui que t é igual a menos 1. Com esse parâmetro, então, a gente vem aqui e descobre que ponto de R foi dado por essa expressão. Mas notem que aqui eu só usei o x e o y. Então, a gente tem que verificar realmente se vai existir esse ponto por causa dessa coordenada z. Então, substituindo aqui nessa equação o t por menos 1, eu vou ficar que x é igual a menos 1, que é 1. Y é igual a 1 mais 2 vezes menos 1. Então, a gente vai ficar com 1 mais 2 vezes menos 1. A gente vai ter y é igual a 1 menos 2. Então, y é igual a menos 1. E z é igual a menos 2 vezes menos 1. Então, z é igual a 2. Então, nós temos, né, o ponto de coordenadas 1, menos 1 e 2. Esse ponto está na reta R. Para ele ser o ponto de intersecção, ele também tem que estar aqui na reta S. Então, vamos verificar se ele realmente satisfaz isso, tá? Notem, esse aqui é a coordenada x, essa é a coordenada y, essa aqui é a coordenada z.
Quando eu substituo aqui o x por 1 nessa equação, então eu estou verificando se o ponto está em S. Tá? Quando eu substituo x por 1, eu vou ficar, então, x igual a 1, vou ter y igual a menos 3 vezes 1 mais 2, então eu encontro y igual a menos 1. Então, a segunda coordenada está satisfeita. E não podia ser diferente, porque a gente tinha usado esta expressão aqui para encontrar quem é o t. O que a gente não tem certeza é dessa última, que ela não tinha sido usada ainda. Então, vamos substituir o x por 1 e verificar se a gente vai encontrar esse valor de z. Tá? Então, estou substituindo o x por 1 nessa equação. Vou ficar com 3 vezes 1 menos 1. Então, isso vai dar 3 menos 1, que é 2. Que é justamente essa terceira coordenada. Então, o ponto de intersecção dessas duas retas tem coordenadas 1, menos 1 e 2.